Você já notou como algumas pessoas vivem em casas simples, com poucos móveis, poucas prateleiras, poucos enfeites, e mesmo assim respiram uma paz que você sente assim que entra pela porta? E como outras pessoas têm casas cheias, armários transbordando, gavetas que não fecham direito, superfícies cobertas de coisas, e mesmo assim nunca encontram o que precisam, nunca se sentem em casa de verdade, nunca descansam de verdade. Você já notou isso? Hoje eu preciso te contar uma verdade que o mundo moderno escondeu de você. Uma verdade que as vitrines dos shoppings, os stories do Instagram e as promoções de fim de ano trabalham dia e noite para que você nunca descubra. A verdade é esta: o excesso não é um problema de espaço, é um problema de alma. E existe um caminho bíblico, antigo, testado, poderoso, para sair do caos das coisas e entrar na leveza que Deus sempre quis para a sua vida. Hoje eu vou te apresentar 3 personagens. Não são pessoas reais, mas são mais reais do que você imagina, porque você já foi uma delas ou conhece alguém que é. Elas vivem na mesma rua, têm a mesma idade, enfrentam os mesmos desafios, mas fizeram escolhas completamente diferentes, e os resultados são completamente diferentes. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar não só a sua casa, mas a sua vida inteira. Antes de conhecer essas 3 mulheres, deixa eu te apresentar o sistema que vai nortear tudo o que você vai aprender hoje. Eu chamo de o caminho do vaso limpo, inspirado numa das histórias mais poderosas do Antigo Testamento, quando o profeta Eliseu encontrou uma viúva endividada e fez uma pergunta que parece simples, mas carrega uma sabedoria profunda. O que você tem em casa? A viúva respondeu: apenas um pouco de azeite. E Deus usou exatamente aquilo que ela tinha, depois que ela esvaziou tudo o mais, para operar um milagre que salvou a sua família. O vaso cheio não recebe mais nada. O vaso limpo está pronto para ser preenchido por Deus. Este sistema tem 3 etapas. A primeira eu chamo de a viúva, o ato corajoso de soltar o que ocupa espaço sem alimentar a vida. A segunda eu chamo de o azeite, descobrir o que realmente nutre, o que permanece, o que tem valor eterno. E a terceira eu chamo de o milagre, quando a casa limpa se torna solo fértil para a presença de Deus e para a paz que o mundo não pode dar. Agora você vai ver esse caminho na vida de 3 mulheres muito diferentes. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho. E acredita, uma boa notícia na sua casa está chegando para você nos próximos dias. Antes de mergulharmos nessa história, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso, eu criei um planner de organização semanal, especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado. É simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. A primeira mulher se chama a acumuladora. Ela mora numa casa de 3 quartos num bairro tranquilo. De fora, a casa é bonita, jardim cuidado, portão pintado. Mas quando a porta se abre, algo muda. O corredor tem uma estante com bugigangas que ninguém usa. A sala tem 3 sofás para uma família de 2. As prateleiras têm enfeites de cada viagem, cada data comemorativa dos últimos 20 anos. A cozinha tem utensílios empilhados que ela comprou para receitas que nunca fez. Os quartos têm roupas de tamanhos que ela não usa mais, sapatos que machucam os pés, mas custaram caro demais para jogar fora, bolsas que estão fora de moda, mas que podem voltar. E a área de serviço é um território que ela prefere não mostrar para ninguém. A acumuladora não é desleixada. Pelo contrário, ela limpa tudo toda semana. Ela passa pano, aspira, organiza. Mas organizar para ela é mover as coisas de um lugar para o outro, nunca para fora. A casa está sempre limpa e sempre cheia, e ela está sempre cansada. Ela não consegue explicar a sensação, mas existe uma pressão constante dentro de casa, como se as paredes estivessem mais perto do que deveriam, como se houvesse uma lista invisível de tarefas nunca terminadas. E quando ela senta para descansar, para realmente descansar, a bagunça visual ao redor não deixa.
Sempre tem alguma coisa no canto do olho que lembra que tem coisa para fazer, para organizar, para decidir. Nas madrugadas, a acumuladora às vezes acorda com o coração acelerado sem saber por quê. Ela ora, pede paz e dorme de novo. Mas a paz não dura. Na manhã seguinte, ela abre o armário para pegar uma blusa e 3 coisas caem. E o dia já começa com aquela tensão baixa que ela aprendeu a chamar de normal. O que a acumuladora não sabe, ainda, é que cada objeto que ela guarda sem usar é uma decisão adiada. E decisões adiadas custam energia mental. James Clear, no livro Hábitos Atômicos, descreve como o ambiente ao redor molda o comportamento muito mais do que a força de vontade. Quando o ambiente está sobrecarregado de estímulos visuais, o cérebro trabalha constantemente para processá-los, mesmo que você não perceba. A acumuladora não está exausta por falta de disciplina. Ela está exausta porque a casa está pedindo atenção o tempo todo. E tem mais. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. O coração é o centro, mas o que está ao redor do coração também importa. O ambiente forma o coração tanto quanto o coração forma o ambiente. A segunda mulher se chama a ansiosa. Ela mora do outro lado da rua. A casa dela é diferente, é menor, mais modesta. Mas o problema não é o tamanho. O problema é a relação que ela tem com as coisas. A ansiosa sabe que tem coisas demais. Ela até assistiu vídeos sobre minimalismo, comprou um livro sobre organização que está numa pilha de livros não lidos e já planejou por 4 vezes uma grande faxina que nunca aconteceu. No dia marcado para a faxina, sempre aparece algo mais urgente. Ou ela começa a separar as coisas, pega um objeto, lembra de uma memória ligada a ele e 2 horas depois está sentada no meio de tudo, mais paralisada do que quando começou. O problema da ansiosa não é a preguiça, é o medo. Ela tem medo de soltar. Cada objeto guarda uma promessa não cumprida. A esteira que um dia ela vai usar, o vestido que ela vai caber quando emagrecer, os potes que ela vai usar quando começar a fazer comida saudável, os livros que ela vai ler quando tiver mais tempo. Soltar essas coisas parece soltar as versões de si mesma que ela ainda espera se tornar. E tenho medo do arrependimento. E se eu precisar disso depois? É a frase mais paralisante do mundo do acúmulo. Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, explica que hábitos são formados por gatilhos, rotinas e recompensas. O gatilho da ansiosa é a incerteza. A rotina é guardar. A recompensa ilusória é a sensação de segurança. Pelo menos tenho isso aqui se precisar. Mas a segurança nunca chega de verdade, porque o objeto não pode dar o que ela está realmente buscando. A ansiosa vai à igreja toda semana. Ela sabe de cor Mateus 6:25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ela sabe, mas entre saber e viver, há uma distância que ela não consegue cruzar sozinha. Porque ninguém nunca mostrou a ela que a ansiedade que ela sente em relação à vida e a ansiedade que ela sente em relação às coisas são exatamente a mesma ansiedade, têm a mesma raiz e precisam da mesma cura. A terceira mulher se chama a sábia. Ela mora no final da mesma rua. A casa dela é a menor das 3. Quartos compactos, sala simples, cozinha funcional. Mas quando você entra, acontece algo inexplicável. Você respira fundo, automaticamente, como se a casa convidasse o ar a entrar devagar. As superfícies estão limpas, não porque ela acabou de limpar, mas porque não há o que acumular poeira. Cada objeto no lugar dela tem uma razão de estar ali. Cada canto respira. A sábia não chegou aqui fácil. Ela passou pela fase da acumuladora, durante anos, e pela fase da ansiosa, durante outros tantos anos. O que mudou não foi uma técnica de organização. O que mudou foi uma conversa com Deus numa tarde de quinta-feira, em que ela estava sentada no meio de caixas que não caberiam mais no depósito, e disse em voz alta: Senhor, eu não aguento mais. E ouviu no silêncio daquele quarto cheio de coisas uma pergunta gentil: o que você tem guardado que não é meu? Não era uma voz audível. Era aquela clareza que só vem de dentro quando o Espírito fala. E ela ficou quieta, olhou ao redor e percebeu que boa parte daquelas coisas não eram memórias, eram medos. Não eram amor, eram controle.
Não eram segurança, eram ilusão de segurança. E foi assim que a sábia entrou na primeira etapa do caminho do vaso limpo. A viúva, essa é a primeira etapa. E ela é a mais difícil. Na história de Eliseu com a viúva, o profeta mandou ela fazer algo que parecia loucura: pedir vasilhas emprestadas de todos os vizinhos, não poucas, mas muitas, e começar a despejar o único azeite que tinha. Despejar, gastar, soltar. Antes de ver qualquer multiplicação, ela precisou começar a mover o que tinha. E o milagre só aconteceu enquanto ela despejava. Quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. O milagre era proporcional à disposição de soltar. A sábia começou devagar, não com a área de serviço. Essa é a armadilha. Começou com uma gaveta, só uma. Abriu, olhou cada objeto e fez uma pergunta simples que ela aprendeu naquela tarde de quinta-feira. Isso alimenta a minha vida hoje ou está aqui por medo? Se a resposta fosse medo, saía. Não era fácil. A cada objeto, uma negociação interna. Mas ela tinha tomado uma decisão, e decisões tomadas diante de Deus têm um peso diferente. 3 meses depois de começar, 3 meses de uma gaveta por dia, um armário por semana, uma área por vez, ela entrou na sala de casa numa manhã e notou algo diferente. O ambiente estava mais silencioso, não sonoramente, visualmente. Os olhos podiam descansar. E com os olhos descansando, o coração também descansou. Ela sentou no sofá, o único sofá que ficou, porque o outro foi doado, e ficou ali por 20 minutos sem fazer nada, só respirando. Era a primeira vez em anos que ela conseguia fazer isso. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso: te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. Foi nessa manhã que a sábia percebeu o que a acumuladora e a ansiosa ainda não tinham percebido: que a casa cheia não era o problema, era o sintoma. O problema era a crença de que as coisas podiam dar o que só Deus pode dar: segurança, identidade, pertencimento, valor. E soltar as coisas não era perder, era declarar com cada objeto doado, com cada saco de lixo deixado na calçada: eu confio em ti, não nisto. 6 meses após o início, quando a sábia já havia passado por todos os cômodos da casa, ela olhou ao redor e viu algo diferente. Não ausência, presença. Cada coisa que ficou tinha razão de estar ali. Cada objeto era intenção, não acidente. E ela entendeu Tiago 1:22 de uma forma que nunca havia entendido lendo: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ela tinha ouvido sobre desapego por anos. Agora ela tinha vivido. Então chegou a segunda etapa: o azeite. A sábia já tinha o vaso limpo, mas limpo não significa vazio para sempre, significa pronto para receber o que realmente importa. E aqui está o erro que 99% das pessoas cometem quando conseguem organizar a casa pela primeira vez. Elas criam o espaço, respiram aliviadas e em 6 meses enchem de novo. Porque não descobriram o que realmente nutre. Apenas removeram o que não serve, sem substituir pelo que serve. O azeite é isso: descobrir o que tem valor eterno na sua casa. Não o que custa mais, não o que é mais bonito, o que carrega a vida. O mentor na parábola de Eliseu não ficou com a viúva para sempre. Ele deu as instruções, ela obedeceu, o milagre aconteceu. E depois ela foi viver. Mas agora ela sabia o que tinha valor. Sabia o que era suficiente. E esse conhecimento mudou a forma como ela olhava para cada coisa dali em diante. A sábia começou a perceber quais momentos a casa sustentava: a mesa da cozinha onde ela tomava café com a filha, a poltrona onde ela lia a Bíblia de manhã, a varanda onde ela assistia a tarde cair. Esses lugares tinham valor, não por causa dos objetos, mas pelo que acontecia neles.
Então ela passou a cuidar desses lugares com intenção. A mesa ganhou uma toalha bonita, a poltrona, uma almofada confortável, a varanda, um vasinho de manjericão. Não era consumismo, era curadoria. Há uma diferença enorme entre comprar por impulso e escolher com intenção. Carol Dweck, em seu livro Mindset, fala sobre a diferença entre uma mentalidade fixada no ter e uma mentalidade voltada para o crescer. Quando você para de acumular por ansiedade e começa a escolher por valor, sua relação com as coisas muda completamente. Você não precisa de mais, precisa de melhor. E melhor, nesse contexto, não é sinônimo de caro, é sinônimo de significativo. A acumuladora do outro lado da rua foi visitar a sábia nessa época. Entrou na casa, olhou ao redor e a primeira coisa que disse foi: "Mas não está vazio aqui?" E a sábia sorriu e respondeu: "Não, está livre." A acumuladora ficou em silêncio por um momento, olhando para a sala, para a poltrona, para a varanda com o vasinho de manjericão, e sentiu. Não conseguiu nomear, mas sentiu uma saudade de algo que ela nunca tinha tido. A paz que ela procurava em mais compras, mais prateleiras, mais organização, estava ali, naquela sala que tinha menos da metade das coisas que a dela. Ela voltou para casa e abriu uma gaveta, só uma, e começou. Lucas 6,38 diz: "Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e transbordante generosamente vos darão." A viúva despejou o azeite e ele multiplicou. A sábia doou as coisas, e o espaço foi preenchido por algo que não tem peso, a leveza. E a leveza, quando você a experimenta de verdade, é impossível de trocar de volta por caixas cheias. E então chegou a terceira etapa, o milagre. Esta é a etapa que ninguém explica, porque é difícil explicar o que acontece quando uma casa limpa se torna um lar habitado pela paz de Deus. Não é mágico no sentido mundano, é sobrenatural no sentido bíblico, que é completamente diferente. A sábia não chegou à terceira etapa de uma vez. Ela chegou gradualmente, da mesma forma que o amanhecer chega, sem anúncio, mas de forma inevitável para quem ficou acordado na direção certa. O milagre começou a acontecer nas pessoas que entravam na casa. Visitas que chegavam estressadas e saíam mais calmas. A filha que antes evitava ir à casa da mãe, porque a casa antiga era sufocante, cheia demais para uma conversa honesta, passou a ir toda semana. O neto que ficava inquieto e agitado nas visitas passou a sentar no tapete da sala e brincar quieto por horas. O marido, que trabalhava longas horas e chegava em casa sem energia, começou a chegar e sentar. Só sentar. E isso para ele era cura. Mateus 11, 28, 30 diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas." A casa da sábia tinha se tornado uma extensão desse convite, não porque ela era especial, mas porque ela havia removido tudo que impedia o descanso de pousar. Pesquisas recentes sobre o impacto do ambiente doméstico na saúde mental confirmam o que a sabedoria bíblica já sabia. Ambientes visuais sobrecarregados elevam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, mesmo durante o descanso. Filipenses 4, 6, 7 promete uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz não é abstrata, ela tem endereço. Ela mora onde há espaço para respirar. E o milagre maior, o que a sábia não esperava, foi o que aconteceu com ela mesma. Ela que havia passado décadas sem saber muito bem quem era além das coisas que tinha, das roupas que usava, das memórias que guardava em objetos, de repente, se viu a si mesma. Sem a armadura das coisas, ela era simplesmente ela. Uma mulher que amava o café da manhã, que tinha mãos que sabiam cuidar, que entendia de gente, que ouvia bem, que orava com profundidade. Essas eram as coisas que ela tinha. E eram as coisas que nenhuma faxina, nenhuma doação, nenhuma reforma poderia tirar. Do outro lado da rua, a história da ansiosa tomou um caminho diferente. Ela continuou tentando organizar. Comprou mais caixas organizadoras, ironicamente para organizar as coisas que ela não conseguia largar. Assistiu mais vídeos, fez mais listas e sentiu mais vergonha cada vez que a lista não era cumprida, porque a ansiosa havia confundido organização com transformação. E são coisas muito diferentes. Organização é técnica, transformação
é rendição. A ansiosa sabia todos os métodos. Conhecia a regra do um entra, um sai. Sabia que deveria manter só o que trouxesse alegria. Sabia de tudo. Mas saber não muda nada se o coração ainda está segurando. E o coração dela ainda estava segurando porque ninguém tinha mostrado a ela que soltar as coisas é um ato espiritual antes de ser um ato prático. Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. As coisas que guardamos revelam o que o coração teme perder, e o que o coração teme perder revela o que ele ainda não entregou a Deus. Um dia a ansiosa cruzou com a sábia na rua. Parou e disse com uma honestidade que ela mesma não esperava: como você faz? Eu fico olhando para sua casa e quero isso, mas quando vou começar, trava tudo. É como se eu não conseguisse respirar. A sábia ficou olhando para ela por um momento e respondeu: você está tentando organizar as coisas ou está tentando resolver o medo? A ansiosa não respondeu, mas não precisou. Naquela noite, a ansiosa abriu a Bíblia em Lucas 12:22-23. Não vos afadigueis pelo que haveis de comer e pelo que haveis de vestir. A vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. E pela primeira vez, ela não leu esse versículo como uma instrução sobre comida e roupa. Ela leu como uma instrução sobre tudo que estava dentro do seu armário. A vida é mais do que isso. O corpo é mais do que isso. Ela era mais do que isso. Ela fechou a Bíblia, foi até o quarto, abriu o armário e pegou um vestido que não usava há 6 anos. Ficou olhando para ele por alguns minutos. E então foi até o quarto de serviço, pegou uma sacola e colocou o vestido dentro. Sem cerimônia, sem drama, com uma calma que ela não esperava sentir, e ficou esperando o arrependimento, que não veio. Veio outra coisa no lugar, uma respiração mais funda, como se o armário tivesse liberado um pouco do ar que estava preso, e ela entendeu naquele momento pequeno o que a sábia queria dizer com vaso limpo. Agora eu preciso falar com você diretamente, e com amor, mas com clareza. A verdade que queima é esta: a maioria das mulheres que está assistindo a esse vídeo vai terminar de assistir, sentir algo se mover por dentro e não vai fazer nada. Não porque são preguiçosas, não porque não querem mudar, mas porque vão esperar o momento certo, o fim de semana livre, a energia perfeita, o plano completo. E o momento vai passar, a energia vai ser gasta em outra coisa, e o armário vai continuar do jeito que está. O mundo moderno te ensinou que você precisa de um método antes de agir. Precisa ler o livro sobre organização antes de abrir a gaveta. Precisa ver mais vídeos sobre minimalismo antes de jogar fora a primeira coisa. Mas Deus nunca operou assim. Ele operou com a viúva que tinha um pouco de azeite e mandou ela começar a despejar antes de saber o resultado. Ele operou com Josué e mandou o povo marchar antes de as muralhas caírem. Ele opera com quem começa, não com quem planeja começar. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, um livro que não é cristão, mas captura uma verdade universal, diz que a riqueza começa com agir de uma certa maneira, não pensar de uma certa maneira, não sentir de uma certa maneira. Agir. O pensamento precede a ação, mas não a substitui. E essa verdade se aplica aqui. Você pode ter a revelação mais profunda sobre o vaso limpo, sobre o caminho do vaso limpo, sobre a diferença entre a acumuladora, a ansiosa e a sábia, e continuar exatamente onde está, se não agir. Mateus 7:21. Não é um versículo suave, nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Fazer. Não só saber, não só sentir. Fazer. Então vou te dar o plano agora. Simples, direto, bíblico. Primeiro, escolha um único cômodo. Não a casa, um cômodo. Se o cômodo for grande demais, escolha uma área do cômodo. Se a área for grande demais, escolha uma gaveta. A menor da casa se precisar, mas hoje. Segundo, abra essa gaveta, ou esse armário, ou esse canto, e pergunte para cada objeto: isso alimenta minha vida hoje, ou está aqui por medo? Se a resposta for medo, coloque em uma sacola. Não pense demais. Medo não merece análise, merece obediência contrária. Terceiro, doe.
Não guarde a sacola no corredor para decidir depois. Doe. Ligue para uma vizinha, para a igreja, para uma instituição e mande embora. Cada objeto doado é uma declaração. Deus é mais do que isso. Eu confio nele. Quarto, repita amanhã, só amanhã. Não planeje a semana inteira, planeje amanhã. James Clear, em Hábitos Atômicos, mostra que a identidade muda 1% de cada vez, não em revoluções, mas em votos diários. Cada gaveta organizada é um voto para a mulher que você está se tornando. Sou alguém que vive com intenção. Sou alguém que confia em Deus com o espaço que habito. Quinto, quando a área estiver limpa, não preencha por hábito. Fique com o espaço por um tempo. Deixe o vaso vazio por um momento, porque vaso vazio é vaso disponível. E Deus sabe o que colocar dentro de um vaso disponível, melhor do que você sabe o que guardar dentro de um vaso cheio. José passou anos em prisões antes de entrar no palácio. Davi pastoreou ovelhas antes de governar Israel. Daniel recusou a comida do rei antes de receber sabedoria que nenhum sábio da Babilônia tinha. Cada um deles passou pela etapa do esvaziamento antes da etapa da unção. E Ruth deixou tudo, absolutamente tudo, para seguir Noemi. Soltou a terra natal, a família, a segurança conhecida. E foi exatamente esse gesto de soltar que abriu o caminho para Boaz, para a redenção, para o legado que atravessou gerações até chegar no próprio Jesus. Soltar não é perder. Soltar é o ato de fé mais concreto que existe. Anos depois, a sábia era avó. Tinha netas que adoravam ir à sua casa. Não porque tinha brinquedos, não tinha muitos. Não porque a casa era grande, não era. Mas porque a casa era um lugar onde o tempo parecia diferente, mais lento, mais real. Onde você podia sentar sem querer pegar o celular. Onde o silêncio não era vazio, era cheio de presença. Numa tarde, a neta mais velha, 17 anos, olhos curiosos, perguntou: Vó, como é que a sua casa é tão calma? A minha casa é sempre uma correria. A sábia pensou por um momento. Pegou a mão da neta e respondeu: Porque eu aprendi que as coisas não são minha vida. Minha vida é o que acontece entre as coisas. E quando você remove o que não serve, o que resta é o que importa. A neta ficou em silêncio, olhou ao redor e disse: Eu quero isso quando crescer. E a sábia sorriu, não porque a neta havia entendido a técnica, mas porque a neta havia sentido a presença. E quem sente a presença de Deus numa casa, não a esquece. No seu último ano de vida, a sábia disse à família reunida: Meu maior arrependimento é não ter soltado mais cedo. Passei anos guardando coisas que me guardavam presa. E quando finalmente soltei, descobri que tinha espaço para tudo que realmente importava. Deus, vocês, os momentos. Não percam tempo com o que não vai junto com vocês na última hora. Segundo as palavras de Paulo em 2 Timóteo 4, 7 e 8, ecoaram naquele quarto naquela noite. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Guardar a fé, não as coisas. Guardar a fé. E aqui chegamos ao fim do caminho do vaso limpo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa antes de terminarmos. Qual das 3 mulheres você é hoje? Se você é a acumuladora, a que limpa, mas não solta, a que organiza, mas não esvazia, saiba que a limpeza que você faz toda semana é esforço real, mas está construindo sobre uma fundação que precisa ser revisada. Não com julgamento, com misericórdia, porque a acumuladora não é fraca. Ela é fiel ao que conhece. E agora você conhece mais. Se você é a ansiosa, a que sabe tudo sobre organização, mas trava na hora de agir, a que planeja a faxina e não faz, saiba que o problema nunca foi de método, foi de coração. E o coração não muda com mais vídeos, muda com um gesto honesto diante de Deus. Eu estou com medo, mas confio em ti mais do que no medo. E se você já é a sábia, ou está no caminho de ser, saiba que sua casa não é só sua. Ela é um testemunho. Cada pessoa que entrar ali e respirar diferente está recebendo algo que vai além da decoração. Está recebendo evidência de que é possível viver de outro jeito. Que paz não é circunstância, é escolha. Que leveza não é ausência, é presença de Deus onde as coisas não ocupam mais lugar. O caminho do vaso limpo não é sobre ter uma casa minimalista. Não é sobre estética, é sobre criar espaço. Espaço físico, espaço mental, espaço espiritual.
para que Deus possa agir. É sobre soltar o controle falso das coisas e entrar no descanso real que Jesus prometeu. É sobre descobrir que você, sem as suas coisas, ainda é você. E que você tem mais valor do que tudo dentro do seu armário. Jeremias 6,16 diz: Ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual seja o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. O bom caminho existe, ele é antigo, ele já foi trilhado, e ele começa hoje com uma gaveta. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar. Porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Se você chegou até aqui, você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. Não todo mundo tem essa coragem de ficar até o final de um vídeo que confronta com amor. Isso diz algo sobre você. Antes de eu ir, se inscreve no canal. Um clique só. E fica de olho. Uma boa notícia na sua casa está chegando para você nos próximos dias. Qual é a área da sua vida ou da sua casa que você vai entregar a Deus usando o caminho do vaso limpo? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Agora vai e comece. Entre na etapa da viúva. E daqui a meses você não vai acreditar que era a mesma pessoa que não conseguia fechar a gaveta. Que Deus abençoe a sua jornada. Até o próximo vídeo.